Olá, amigos, que alegria estarmos juntos pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Ainda mais hoje, falando de Maria, em homenagem aos Dias das Mães. Maria, Mãe de Jesus, Maria, Mãe Santíssima, Maria, Mãe de todos nós. O Evangelho de Lucas é o mais completo, é a principal fonte bíblica sobre informações sobre Maria. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a passagem da visita de Maria à sua prima Isabel. Nós vamos encontrar a passagem da viagem de Maria e de José, quando ela estava grávida, saindo de Galiléia para Belém, por conta do censo que estava acontecendo. Então, para termos as melhores informações sobre a vida dessa missionária que foi Maria, nós nos recorremos então ao Evangelho de Lucas. Temos também no livro Paulo e Estevão, o livro Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel nos traz um momento quando Paulo ficou preso por 2 anos em Cesareia. Então, Emmanuel nos traz uma reflexão de Paulo neste momento. E Emmanuel nos diz assim: a esse tempo, então esse tempo que Paulo ficou preso em Cesareia por 2 anos, então a este tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se então das informações de Maria. Por isso que então o Evangelho de Lucas nos traz essas fontes, é a principal fonte de pesquisa que temos da vida de Maria. Então já entendemos o porquê. E também em Lucas nós temos a anunciação do nascimento do Cristo. Entrando o anjo aonde ela, Maria, estava, disse-lhe: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Então Maria, vendo o anjo Gabriel, ela turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava, que saudação seria esta? Ela não estava entendendo. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículos 28 a 33. Então aqui nós temos no Evangelho de Lucas a anunciação do nascimento do Cristo por Gabriel. Gabriel, que é esse espírito enviado, por Jesus para dar-lhe essa notícia, para dar a notícia a Maria. Maria de Nazaré, nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é uma personalidade sublimada. Vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre Maria. Que ela teve uma missão complexa e desafiadora de ser mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto, para o nascimento de Jesus, para a vinda do Cristo, para ele permanecer conosco encarnado,
As entidades angélicas, então, elas se reuniram no sistema solar e elas se movimentaram nessa organização dessa encarnação de Jesus. Então, elas se organizaram nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, nos diz Emmanuel. Então, assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, houve a escolha daqueles que seriam os auxiliadores de Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Muito bonito quando a Emmanuel diz que a libertação de Jesus é pelo amor por excelência, porque é o que Jesus veio nos trazer. O amor acima de tudo. O amor a Deus, o amor a todas as criaturas, né? A tudo que Deus nos proporciona. É o amor. Então, para o nascimento de Jesus, quando estava assim próximo do nascimento, né, quando estava próximo de tudo acontecer, houve então essa reunião desses espíritos angélicos, né, no sistema solar, para que fosse organizada toda essa vinda do Cristo. Aí podemos imaginar, né, nós sabemos que as nossas encarnações, a maioria delas, elas são sim organizadas, elas são estudadas, analisadas, dentro da misericórdia de Deus, dentro das leis divinas, o que é o melhor para nós, né? O que será melhor para nós nessa experiência para trabalharmos as nossas possibilidades e evoluirmos. Então, tudo é planejado e estudado. Se é para nós, espíritos ainda tão imperfeitos, tão limitados que somos em entendimento, em sentimento sublimado, imagine para Jesus, esse espírito crístico, o maior espírito, o mais elevado espírito que já esteve entre nós. Em nenhum momento tivemos outro, como o Cristo. Então imagine como foi a elaboração desse trabalho todo que ele teria aqui, dessa constituição física, do ambiente, a preparação dos que estariam à sua volta. Um trabalho grandioso, um trabalho muito grande, né, que a espiritualidade teve para organizar tudo isso. Então, esses espíritos foram escolhidos por sua condição moral, por sua condição de conhecimento. E Maria, sublimada, foi escolhida para receber e dar a luz a este Espírito, que é Jesus, e que seria o divisor de águas para a humanidade. Aquele que é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Uma grande missão desse Espírito, dessa mãe que seria de Jesus. Então diz Emmanuel que nessa escolha de todos esses espíritos que estariam envolvidos, né, diretamente com o Cristo, auxiliando, né, nesta missão dele, caberia a esse espírito meigo e amigo que assumiu entre nós aqui, a identidade de Maria de Nazaré. Coube a ela, então, a tarefa magnânima de ser a mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade ao amor. Assim, a missão de Maria começa já no plano espiritual, quando aceita fazer parte dessa equipe de Jesus. Que maravilha, né? Esses espíritos escolhidos, com toda essa capacidade de amor, com toda essa capacidade de abnegação e entendimento, para ser o suporte que Jesus necessitaria para cumprir com a sua missão. E Maria, então, aceitou plenamente. Como ela disse para o anjo Gabriel, né, que eis aqui então a sua serva, a serva de Deus. Logicamente que Maria, como todos nós, ao reencarnarmos, nós não temos
essa lembrança, esse conhecimento ativo, porque a matéria densa, ela nos limita, né? Isso é necessário para nós. Mas, obviamente, que Maria tinha toda a intuição de qual seria a sua missão, né? Da necessidade da sua, de se resignar, a necessidade de aceitar, de compreender. Então, no seu íntimo, ela tinha toda essa certeza e ela aceitou no primeiro momento. Então, foi uma missão grandiosa de Maria. E Maria também teve todos aqueles que auxiliaram também, né? Como o próprio José, como depois os apóstolos, né? Principalmente João. E ainda na infância do Cristo, quando ele foi levado para a apresentação, né, e foi levado para a purificação, conforme a lei de Moisés determinava, né? Então o sacerdote, ele foi levado ao templo, e o sacerdote do templo, o sacerdote Simeão, ele disse a Maria, e a ti, Maria, uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Isso também está em Lucas, capítulo 2, versículo 35. Então, Maria sempre estava também sendo auxiliada e avisada, né, sendo relembrada daquela missão importante que ela tinha. E Simeão disse isso para Maria. Mas ele diz algo aqui interessante também. Então, ele fala que a ti, Maria, uma espada transpassará o seu coração. Então, aqui nós entendemos, claro, do sofrimento que ela teria como mãe de ver o seu filho sendo injustiçado, sendo açoitado, né? Sendo assassinado. Imagina, o coração de uma mãe vendo seu filho sofrer por tudo isso, sem poder fazer absolutamente nada. Apenas ficar ao seu lado até o fim, apenas aceitar, se resignar. É uma verdadeira missionária. E nós, como mãe, imaginamos o que aquele coração bondoso e meigo deve ter sofrido naqueles momentos. Então, e quando o Simeão diz isso, nós entendemos que seria por tudo isso, pelo Calvário de Jesus, de ver o seu filho passar, né, por tanto sofrimento, acontecer tudo o que aconteceu com o Cristo. Obviamente era isso que ele estava querendo dizer. Mas ele vai além quando ele diz que tudo isso que ela iria passar e dando todo esse exemplo para nós, né, e sendo esse espírito forte, meigo, né, trazendo essa paz para o nosso coração, seria para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Quantos de nós não clamam por Maria? Nossas orações, não é? Nosso amor que temos pela Mãe Santíssima, que deu a luz a Jesus, nosso Mestre. E, além disso, após a crucificação do Cristo, aí começou também uma outra parte da missão de Maria. Maria não ficou só chorando e se lamentando pela morte do filho, não. Maria trabalhou e muito até a sua velhice, atendendo tantos irmãos, tantas pessoas que a procuravam por consolo, tantas pessoas que a procuravam por curas, curas físicas, né? Então Maria teve uma missão que foi até o fim. Teve uma parte de estar ali com o Cristo, sustentar, receber aquela criança, aquele espírito, dar todo o suporte até que ele pudesse ir, né, pessoalmente, fazer a sua missão, o seu apostolado. Suportar até o fim todo aqueles momentos, né, de tristeza, de angústia que só um coração de mãe sabe. E depois do seu filho crucificado, levando o evangelho que ele trouxe, o amor que ele ensinou até a sua morte, até a sua desencarnação. Então a missão de Maria foi uma missão grandiosa, uma missão por excelência, vamos assim dizer, como diz Emmanuel, desse espírito amigo e meigo. Vamos seguindo. Então, após a crucificação, Maria vai para a cidade de Bataneia, onde ali ela tem parentes, né, de José, que já era
desencarnado, né, como nós sabemos. E ela então ficou ali algum tempo, um pouco, né, se restabelecendo, claro, né, se fortalecendo com os parentes de José. Depois disso, ela foi para Éfeso. Ela foi para Éfeso junto com João. João foi buscar Maria em Bataneia. Jesus foi buscar Maria. Por quê? Porque na crucificação, quando estavam apenas Maria e João, eles ficaram ali, né? Maria e João, e também Maria de Magdala. Mas Jesus olhou para Maria e disse, apontando para João, olhando, né, para João, Maria, eis aí teu filho. E o mesmo com João. João, eis aí tua mãe. Então Jesus estava pedindo neste momento também, nós podemos compreender assim, que João cuidasse de Maria. Ela iria precisar também de amparo, com certeza, né? Então que João zelasse por ela, mas que Maria compreendesse que ela, a partir daquele momento, ela seria a mãe da humanidade. Não apenas mãe de Jesus, mãe da humanidade. Somos todos filhos de Maria. Então João foi buscar Maria nessa cidade e chamou para morar em Éfeso e ficar ali com ele. E Maria permaneceu até o fim da sua vida ali. E ali ela ficou recebendo tantas pessoas, tantos doentes, auxiliando, cuidando, curando, um trabalho verdadeiramente missionário. A casa, né, de Maria em Éfeso era conhecida como Casa da Mãe Santíssima. Casa da Mãe Santíssima. Então todos iriam até ali, pedindo auxílio mesmo, pedindo amparo, pedindo socorro físico, socorro espiritual. E Maria não se negava, em nenhum momento a auxiliar. Nós temos uma passagem de Chico Xavier, do nosso querido Chico, que ele mesmo narra que em um momento muito difícil de sua vida, muitos momentos a vida de Chico foi difícil, né? Ele teve uma vida difícil, mas um momento muito, muito mesmo difícil que ele estava passando com situações da família, enfim, ele pediu a Emmanuel que trouxesse de Maria de Nazaré, de Maria Santíssima, um fago, uma orientação, que ela desse esse cuidado para ele, porque o coração dele estava muito sofrido. E Emmanuel fez. Quando retornou, Emmanuel disse então que era para ele anotar o recado de Maria Santíssima. Chico pegou o papel, o lápis rapidamente para anotar, né, todo o recado de Maria Santíssima. Então Emmanuel ditou assim: escreva aí, Chico. Isso também passará. Ponto. E Chico ficou esperando algo mais. Mas é só isso? Só isso que Maria Santíssima me trouxe? Sim, foi o que ela pediu para te dizer. Isto também passará. Ponto. Então, depois, refletindo, Chico foi entender a profundidade dessa pequenina frase. 3 palavras. Isso também passará. Palavras, numa frase tão curta, palavras de grande ensinamento, palavras de esperança e de fé. Então, que Chico mantivesse a sua fé, a sua esperança, porque tudo passa. Tudo o que chega até nós passa. O que não é bom, passa. Em algum momento vai passar. Mas também Chico compreendeu a profundidade do ensinamento, de que as coisas boas e alegres também, elas podem passar. Então, que estejamos preparados, com fé, fortalecidos, confiantes na justiça de Deus, para aceitarmos todas as coisas. E mesmo nos momentos felizes, que não deixemos de nos conectar a Jesus, a Deus, à espiritualidade, né? Que não deixemos de lado as nossas obrigações de espírito imortal, porque é muito fácil esquecermos todas essas nossas obrigações de espíritos que estamos buscando essa evolução e esse entendimento.
É muito fácil nos perdermos na ilusão da vida, quando tudo está tão agradável e tão bem, né? Tão feliz para nós. Vivemos naquela felicidade e nos esquecemos de que isso também pode passar. E aí? E quando tivermos momentos difíceis, como vamos nos sustentar? É com a fé, é com a esperança. E é com o trabalho que realizamos intimamente, de fortalecimento, de aprendizado, de compreensão, de aceitação e resignação, como Maria de Nazaré, que aceitou a sua missão penosa, difícil, aceitou, se resignou e passou maravilhosamente por ela, nos dando essa lição. Então, é uma pequena frase, simples palavras, que nos trazem um grande ensinamento. Nós devemos ter isso mesmo em mente. Isso também passará. Então, não vamos nos deixar perder na ilusão do mundo, não vamos nos deixar a vida nos levar, não. Vamos segurar o leme da nossa vida e vamos ter consciência de qual é o objetivo de estarmos aqui. Aprendizado, né? Aprendizado. No plano espiritual, Maria continua cuidando de todos nós, especialmente dos suicidas. Então, a Maria tem uma equipe de espíritos, né, que auxiliam aliás, os casos de suicídio, os espíritos que se suicidam. Então, nós temos aqui uma passagem de um livro, é uma frase, né, uma passagem do livro Memórias de um Suicida. Esse livro é de psicografia da médium Ivone do Amaral Pereira. O espírito é Camilo Castelo Branco, mas ele usa o pseudônimo de Camilo Botelho. Camilo Botelho. Ele usa esse pseudônimo, Camilo Cândido Botelho. E Camilo Castelo Branco é considerado um dos maiores nomes da literatura portuguesa de todos os tempos. Mas neste livro, com a médium Ivone do Amaral Pereira, o livro Memórias de um Suicida, ele se utiliza de um pseudônimo, né, que é Camilo Cândido Botelho. Então vamos ver essa frase que ele coloca neste livro. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do Vale dos Suicidas, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. E sim, é um emblema, um distintivo dos servos de Maria. Então, ele está narrando os servos de Maria, né? Essa equipe de Maria que está andando pelo Vale dos Suicidas, em fila muito bem organizada, né? Ali auxiliando aqueles irmãos, né? Que estão padecendo sobre esse ato tão triste do suicídio. E por que Camilo Castelo Branco trouxe este tema, esta história para a média Ivone do Amaral Pereira? Porque ele foi um suicida. Então, na realidade, ele estava narrando a sua dolorosa experiência no Vale dos Suicidas. Tá? Então, ele estava narrando a sua própria experiência. E este livro, então, nos dá, talvez, o primeiro relato da Legião dos Servos de Maria, que é um extenso grupo de espíritos a serviço da Mãe de Jesus, que resgata os miseráveis no Vale das Sombras. Então, ele está contando a sua própria experiência. Nós temos uma linda poesia, um poema, na realidade, do Espírito Maria Dolores, e que eu vou ler aqui para vocês. Então, nesse belíssimo e comovente poema, intitulado Retrato de Mãe, o Espírito Maria Dolores, por intermédio de Chico Xavier, descreve a assistência maternal e efetiva prestada pelo Espírito de Maria a Judas. Não podemos esquecer que Judas, antes mesmo de Jesus desencarnar na cruz, ele já estava, né, na cruz, mas antes dele desencarnar na cruz, Judas se enforcou, arrependido pelo ato. Então Maria, após a desencarnação,
né, de Judas, ela o auxilia nessa, não no momento, claro, ela auxilia depois de sua desencarnação, porque Judas com certeza passou muito tempo, né, neste sofrimento. Então Judas se encontrava em região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Assim é o poema de Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, solitário, era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me novamente e estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retraí-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que é Deus sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando como um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Aí Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: Mãe, não me venhais com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Então, de sua mãe quando encarnado, né? Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse, né, a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando o amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? Respondeu: O anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, Maria, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus.
Então Judas, lamentando a sua má sorte, imaginando que aquela mulher jamais poderia compreender a dor que ele sentia, lê do engano. Ela não só compreendia como sofria mais, porque era o próprio filho que estava sendo ali crucificado. Então, meus amigos, que possamos, com o exemplo de Maria de Nazaré, ao lado de Jesus, sempre, sempre ao lado do Cristo, resignada e submissa à vontade de Deus, que essa resignação, esse exemplo de Maria, possa nos inspirar também para termos a coragem diante das nossas aflições, diante dos nossos padecimentos e situações difíceis que todos enfrentamos. Que Maria, com seu exemplo, possa nos dar a coragem e a força necessárias para caminharmos em direção à luz e da perfeição. Este foi o legado de Maria para todos nós, o seu grande exemplo, de sua missão grandiosa de ser a mãe de Jesus, de ser a mãe de todos nós. Eu desejo a todas um feliz Dia das Mães, um abençoado Dia das Mães. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada.